Olá, crianças! Vamos para a nossa terceira aula desse PET 5 de matemática. Nós vamos continuar falando de frações e números decimais. Hoje, especificamente, faremos exercícios somente de números decimais. Mas por que eu coloquei fração aqui? Porque fração e número decimal significa a parte de alguma coisa. E se você pensar que isso não faz parte da sua vida, você está enganado. Quando eu digo vou comer a metade de um bolo, como está representado aí, esse 1/2, eu estou falando de fração. Ou quando eu pego um bolo e divido em 4 pedaços, como foi feito com esse, e eu como um desses 4 pedaços, significa que eu comi 1/4 desse bolo. Então, fração faz parte da minha vida, assim como os números decimais. Quando eu vou no supermercado e eu vou comparar lá, qual custa menos? Essa bala aqui custa 1,30 ou essa outra que custa 1,40? Então, eu estou comparando dois números decimais. O que é número decimal? É aquele que tem casinhas depois da vírgula, ou à direita dele, né? A parte que vem antes da vírgula é a parte inteira, e o que vem depois da vírgula é o decimal. Nós vamos assistir um vídeo para entender um pouquinho mais como que eu vou comparar esses números decimais. Oi pessoal, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui para ajudar um pouquinho vocês, para poder ajudar na classificação dos números e colocar na ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente é sempre do menor para o maior, ok? Então, primeira coisa, vamos ver as partes inteiras dos números, tá? Então, a parte inteira do número é o número que vem antes da vírgula, ok? Então, aqui eu tenho 1,03. Então, 1 inteiro, 3 centésimos. Então, nesse caso aqui, o 1 é a parte inteira. Ó, 0,002. Então, a parte inteira não tem. O que eu vou falar aqui? 2 milésimos, 3 casas depois da vírgula, milésimo, certo? 2 casas centésimos, 1 casa décimo. Mas vamos colocar na ordem crescente, que é o objetivo do vídeo, ok? Então, primeira coisa, a dica que eu dou é coloquem todos eles com a mesma quantidade de casas decimais. Então, aqui no caso, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Nesse aqui eu tenho 3. Nesse eu tenho 1. Então, eu vou colocar todos eles com 3 casas decimais. Ó, aqui eu tenho 1, 2 e aqui 3 também. Então, todos eles eu vou colocar primeiro, completar as casas decimais para todos eles ficarem com 3 casas decimais. Então, aqui eu vou ficar com 1,03 e 0, porque se eu não tenho números depois, né? Não tem nenhum número depois, aqui a gente acrescenta zeros para poder completar. Então, esse aqui fica 1,030, esse já tá certinho, a gente só pode copiar. Esse só tem uma só, então vamos colocar mais 2 casas decimais, completando com 0. Esse aqui é número 1 inteiro e 1 décimo. Então, a gente vai também colocar mais 2 zeros aqui, o 1 mais 2 zerinhos, para ficar com 3 casas decimais. Ó, todos eles estão ficando com 3 casas decimais. Esse aqui também, ó, era 32, vai ficar agora 320. E esse aqui era 1 inteiro e 2 milésimos, vai continuar, porque são 3 casas que ele tem. Depois que eu coloquei todos eles com a quantidade de casas decimais que tinha o maior, né? Então, aqui tinha 3, o resto tinha menos. Então, eu coloquei agora todos com 3 casas decimais. Agora, eu vou separar o número que é a parte inteira, né? Dos números que em ordem crescente dos números inteiros. Então, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 0, 0, 1, 0 e 1. Então, de todos esses aqui, este aqui começa com 0, este aqui começa com 0 e este começa com 0. Então, eles eu vou ter que colocar primeiro e na ordem deles. Então, se eu for observar, depois do 0, eu tenho, nesses 3 números, eu vou falar só o número 2. Depois desse 0, eu vou falar o número 300. Depois desse 0, eu vou falar 320. Então, na ordem de grandeza desses que começam com 0, vai vir primeiro este. Depois, porque é 02, né? 002, a gente fala 2. Depois do 002, vem o 0300. Vamos falar assim para vocês poderem entender. E depois esse aqui, que é o 0320. Então, a ordem que fica entre esses números que tem como 0
como parte inteira, é nessa ordem que tem que ficar. O 0, 300, 320. Depois eu vou ver os outros que começam com 1. Então a ordem vai ficar 0,002, 0,300 e depois o 0,320. Agora a gente vai ver os outros que começam com 1. Esse começa com 1, esse começa com 1, esse começa com 1. Ó, parte inteira 1. Parte inteira 1. Então eu vou ter aqui, ó, 30, 100 e 2. Então quem que vem primeiro? O 2. Depois o 30 e depois o 100. Pronto. Agora eu vou colocar aqui 1,002, depois 1,030 e depois 1,100. E aqui eu coloquei todos eles na ordem crescente. Ok? Espero ter ajudado. Beijão e até a próxima. Então, pessoal, eu achei a dica que ela deu fantástica para a gente descobrir, comparar, né, números decimais. Então, vamos treinar agora para a gente ver se aprendemos. Aqui, ele só está fazendo observações entre si, comentando o quanto é fácil eu comparar dois números inteiros. Por exemplo, 5 e 8. Eu sei direitinho quem é menor e quem é maior. Mas quando são números decimais, eu preciso de um pouquinho mais de atenção. E aí eu vou observar a parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que é o que vem depois da vírgula. Então, primeira coisa, eu vou comparar esses números inteiros. E eu vou colocá-los em ordem crescente ou ascendente, que é a mesma coisa. Que é do menor para o maior. Agora eu vou fazer o mesmo com esses números decimais. Primeiro com esse primeiro bloco, que são 10 números. Depois eu vou comparar o segundo bloco, que são 20 números. Primeira coisa que eu vou fazer, seguindo a dica que ela deu, é igualar as casinhas decimais. Todos eles têm que ter o maior número decimal constante aí nesse conjunto de números. Então, a maior quantidade de número decimal aqui que eu tenho são 3 números depois da vírgula. Então, todos eles vão ter que ter 3 algarismos depois da vírgula. E eu vou igualar isso com o zero. Então, o primeiro eu vou acrescentar, já tem 2 números depois da vírgula, eu quero 3, então vou acrescentar um zero. O segundo tem um número depois da vírgula e eu quero 3, então eu vou acrescentar mais 2 zeros. E assim eu vou fazer com todo o restante. Depois que eu fizer isso, que eu igualei as casinhas decimais, aí eu vou olhar o quê? Eu quero saber qual deles que é o menor. Então, eu vou continuar observando somente a parte decimal. Se eu fosse olhar qual é o maior, aí eu ia ter que olhar a parte inteira também. Mas, por enquanto, como eu quero só o menor, eu vou olhar somente a parte decimal. Então, olhando a parte decimal, qual que é menor? 280, 300, 130, 9, 60, 23 ou 410? É o 9, não é? Então, esse é o menor número de todos. Por que eu estou comparando aqui as partes decimais? Eu peguei todos os algarismos cujo inteiro é zero. Não tem inteiro, só tem parte decimal. Então, o menor é o 9. Depois do 9, quem que vem? É o 280? É o 300? É o 130? É o 60? É o 23? Ou é o 410? É o 23, não é isso? Então, vai ser o segundo número. O terceiro número, qual que vai ser? Qual que é o próximo? É o 280? É o 300? É o 130? É o 60? Ou é o 410? É o 60, não é mesmo? E assim por diante. E a mesma coisa eu vou fazer com o bloco de baixo. Lembrando que no bloco de baixo nós temos números inteiros, né? Que é o 3, o 8 e o 5. E eu vou observar também no bloco de baixo qual é a maior quantidade de casinhas depois da vírgula. 3 também, né? Então eu tenho que colocar todos os números têm que ter 3 algarismos depois da vírgula.
Então, o primeiro vai ficar 0,800. O segundo vai ficar 3,000, porque não tem que ter 3 casinhas depois da vírgula. Então, eu vou igualar todos eles. E depois que eu igualar, eu vou comparar. Não se preocupe, eu vou mandar a correção dessa atividade depois para você verificar. E hoje, às 3 horas, nós temos um encontro. E nesse encontro a gente vai fazer essa atividade juntos. Então, não perca, combinado? Um abraço.